Então, segunda parte do capítulo 6 do Evangelho de João, né? Vou ler aqui a partir do 16, então. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Quem pode ler o 17? Entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Ademais, o mar se empolava, porque soprava forte o vento. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles boamente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Contudo, os barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Amém. Então a gente propôs assim, ler essa segunda parte, né? Eu acho que esse capítulo 6 vai ser bem interessante, né? Terceira parte a gente vai falar sobre um discurso do Senhor, que é um discurso bem duro, e a quarta parte a gente vai ver muitos discípulos abandonando Jesus. Já no início, praticamente também do seu ministério, né? Algumas pessoas reavaliam e entendem que, né, aquele não é o caminho que ela escolheu para a vida dela, ou, né, entre o perder e o ganhar que é proposto, ela prefere amar a sua própria vida, né? Mas aqui nessa segunda parte que a gente se propõe a refletir aqui, né, hoje à noite com o Senhor, é que antes foi realizado um grande milagre, sem sombra de dúvida, né, o contexto social da época era muito difícil. Isso é bom a gente lembrar, né? A gente lê a palavra e entender um pouco também, a gente sabe que ela é profética, mas entender um pouco também essa questão local, né? A gente tem que lembrar que eles estavam debaixo de uma repressão romana muito grande, né? As questões dos impostos e tributos eram muito pesadas. Basicamente, os judeus trabalhavam para comer e pagar imposto para Roma, né? Era uma liberdade muito falsa, muito aparente, era muito pequena. Eles, na verdade, só podiam fazer aquilo que Roma praticamente permitia. Tudo era controlado por Roma. À medida que Roma avançava e conquistava, né, os imperadores e os césares colocavam ali governantes sobre aquela região. A gente lembra até, próximo da crucificação, né, a pessoa que governava aquela região, por exemplo, era Pilatos, né? Já no momento do nascimento do Senhor era Herodes, né? Então, assim, eles viviam num tempo ruim. Imagina quem já foi uma nação, quem já foi um povo, quem já teve um templo construído por Salomão em toda a sua glória e esplendor, né? Quem, na verdade, já exportou, né, tecnologia e cultura para todas as nações da época, agora é um povo que já não se restabelece como reino, um povo que vem de um cativeiro assírico, vem de um cativeiro babilônico, recebe uma libertação, mas também debaixo de um governo medo-persa, agora debaixo de um governo romano, passada a Revolução dos Macabeus, mas assim, uma situação muito difícil, e cada vez mais eles esperavam o quê? Cada vez mais eles esperavam aquilo que Israel esperou praticamente durante todo esse tempo aí de cativeiro, que era um libertador. Não era assim? Eles clamavam, Deus dava um Sansão. Eles clamavam, Deus dava um Baraque. Eles clamavam, Deus dava um Gideão, né? Uma Débora.
E foi sempre assim, né? Não só no tempo de juízes, mas depois no tempo de reis também. Então o povo se perdia, era oprimido e depois clamava e o Senhor restaurava aquela realidade. Então eles passaram ciclos vivenciando isso. E de repente, depois de ciclos, já de um período grande de cativeiro, o rei prometido, aquele que, né, nasceria em Belém de Efrata, o Messias, o Cristo, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o verdadeiro filho da promessa, o verdadeiro Isaac, né? Ou seja, todas aquelas promessas, desde o Jardim do Éden até agora, 4.000 anos depois de história, que convergiam para Cristo, nasce um menino em Belém de Efrata, né? Num estábulo. Olha que coisa, gente. Sem posse, sem linhagem. Até ele tinha, sim, a linhagem, realmente a descendência, né? Mas, assim, sem glamour, sem realeza no sentido humano, sem grandeza, né? Sem poder, nasce junto de alguns animais que estavam ali, provavelmente material ali, palha, feno, né? E o rei do universo, o criador do universo, se torna homem e vem numa realidade dessa, né? E assim, isso para os judeus foi algo muito chocante, né? É claro que ele vem pregando a respeito de uma outra libertação que é muito pior do que eles estão pedindo. Aqueles estavam pedindo para ser livre era só, na verdade, algo governamental, que estava ligado à vida, ao emprego, a pagar menos imposto, a ter uma saúde melhor, né, a ter uma segurança melhor. Era momentânea e da nação. O que eles queriam? Meu Deus, joga Roma para fora, vamos voltar a ter o nosso rei, certo? Voltar a ter o nosso governo, ter um país justo, né? Falar nisso, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e todo aquele contexto da antiga aliança, e agora ninguém segura a gente, né? E na verdade o Senhor vem propor sim uma libertação, mas não de um governo humano, uma libertação espiritual, uma libertação do pecado, um resgate da queda, uma revelação da condição humana, né? Do que o pecado fez com o homem, e agora uma obra de regeneração, de santificação, né? Em Cristo todas as coisas se fizeram nova, né? Ele agora é o cabeça de uma nova raça, ele é o último Adão. Então vem uma série de revelações e de palavras que o Espírito vai liberando sobre os irmãos para dar, na verdade, a clareza do propósito do Messias. Ele vem pregando o evangelho do reino de Deus, ele é o rei desse reino, ele vem falando desse reino, ele vem contando parábolas para dar a dimensão desse reino. Ele falou que esse reino não é visível, ele disse para Pilatos também, olha, se meu reino fosse daqui, então os meus súditos estariam aqui. Então ele começa a trazer uma série de compreensões a respeito do reino de Deus, a respeito do seu próprio Pai, que agora também é nosso Pai, pela obra feita na cruz, e que os homens simplesmente não entenderam naquele momento, né? Ficaram turbados, né? Essa história é cíclica, ela também se repete hoje, quando você tem mais de 90% da cristandade atual buscando o quê? A mesma coisa que os judeus buscavam, concorda? Um governo justo, um governo sem corrupção, uma saúde boa, um emprego bom, uma vida, a mesma condição. Isso que é triste, por a gente perceber que essa questão é cíclica, né? E que as pessoas são capazes de massacrar os judeus e a gente, como gentio, repetir as mesmas falhas na nova aliança sem perceber. Não que a gente não vá exercer os nossos direitos de cidadão, nós não estamos falando isso, né? Ou de denunciar aquilo que está denunciado, não estamos falando disso, mas estamos falando, colocando de fundamento de vida, de pedra angular. A gente está falando onde a nossa vida está apoiando, onde 90% das nossas conversas apoiam, onde 90% das nossas, como foi orado, das nossas perguntas são em relação a quê? Se o país vai melhorar, piorar, ou em relação a como nós vamos viver mais o reino de Deus? Então, hoje, na verdade, essa coisa se repete novamente, o Espírito continua trabalhando,
sobre a igreja do Senhor, continua fazendo a obra do convencimento, né, mostrando que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né, continua mostrando que como os irmãos que eram entregues em leões, que eram queimados vivos e que perdiam tudo por amor a Cristo, que nós podemos, não estamos naquele nível, mas podemos viver dentro dos nossos problemas com muita alegria, com muito regozijo, com muita paz, atravessando enfermidade, problema familiar e tudo isso, mas se regozijando em quem Cristo é e naquilo que Ele fez como obra por nós e aquilo que ainda há de se revelar. Né? Então, assim, continua exatamente as mesmas questões. Né? E como discípulos do Senhor, nós, né, que estamos aqui junto com muitos outros irmãos também, né, recai sobre os nossos ombros o quê? Essa responsabilidade de todos nós, né, de entender a verdade, como foi orado aqui, de compreender a verdade, como Paulo coloca, não em parte, né? Quando ele estava ali em Corinto, ele deixa claro, depois em Éfeso também, 2 anos ali na escola, ensinando o quê? Toda a verdade. Né? Ele sai de Éfeso tranquilo, diz que eu estou com a minha consciência limpa, de que ensinei, coloquei aqui todo o depósito de Deus, né, sobre a vida de homens idôneos. Né? Então, para que esse discipulado, né, também possa ir sendo transmitido para os outros irmãos, que na verdade é o que Jesus deixou, não só ir de pregar o Evangelho, mas ir de pregar o Evangelho e fazer discípulos, ou seja, ensinando eles a guardar aquilo que eu vos ensinei a guardar. Né? Então não é só batizou e depois o cara vai guardar o quê? Vai continuar orando, entrando na campanha para o país melhorar, para a vida, para isso, para aquilo? Não! Então ele precisa ter uma compreensão clara, ele precisa ter um entendimento da ressurreição dos mortos, da volta de Cristo, do reino de Deus, né, em que tipo de reino ele vive, o que realmente preenche ele. Né? Então, assim, são temas que infelizmente passam ao lado de grande parte da cristandade. Né? Um avivamento, na verdade, tem essa característica quando nós estudamos, né? E mesmo em culturas diferentes. Tanto, por exemplo, num país africano, como o avivamento que aconteceu no país de Gales, como Colômbia, situações diferentes, mas você vê o quê? Primeira característica de um avivamento, é engraçado, não é um reteté. Primeira característica de avivamento é sede, uma sede quase que insaciável pela palavra. Quando você lê relatos, né, descrições de avivamento, você vê adolescentes, jovens, crianças lendo a palavra atravessando da noite, né? O desejo deles mesmos buscarem entre eles e começarem a ler não é uma coisa natural, tá? Não estamos falando de uma coisa natural que a gente possa chegar e olha, vamos... Não. É uma coisa que surge, é um sopro do Espírito que vem, né? E é interessante que uma das primeiras características muito claras é essa sede pela verdade, essa sede em conhecer a Cristo. Né? Porque normalmente esse avivamento vem porque antes dele ocorreu um período de caos. Isso também é uma característica muito comum. Em todos esses países, até muito conhecido recentemente, tem uns 10 anos que foi a Ilhas Fiji, é o quê? Antes é o caos total. É a perda de segurança total daquela sociedade, é um declínio, né? E naquela situação de caos vem um sopro do Espírito. Você imagina o que foi o sopro do Espírito em Jerusalém para aqueles discípulos que estavam com medo dentro daquela casa, daquele cenáculo. Com medo de morrer, com medo de ser perseguido, com medo de acontecer com eles o que aconteceu com Jesus. Uma pressão tremenda sobre a vida deles, os romanos querendo arrancar a cabeça deles, os fariseus querendo arrancar a cabeça deles, os saduceus querendo arrancar a cabeça deles. Então, assim, uma situação de... O cara tinha que fazer o quê? O cara não tem como trabalhar, o cara não tem como mostrar a cara, o cara não tem como se expor. Se a gente parar para pensar nesse contexto mesmo, e de repente vem um sopro do Espírito e derrama uma ousadia, uma coragem, e de repente é como um incêndio que acende uma chamazinha e alguém sobe e daqui a pouco pega fogo em tudo que é lugar. Né? Então é muito bom a gente também refletir sobre isso, sobre essa característica para a gente conseguir compreender e discernir movimentos de processos de avivamento, né? Então, assim, tudo isso a gente está tentando fazer um pano de fundo e um contexto para isso aqui. Então, olha só que coisa interessante. Na primeira fase, um grande milagre. Produção de peixe, pão, aquela coisa toda. O que deveria ser pão? Pão para o judeu. Roma era o império que dava pão.
O pão da época, eu não estou falando aqui, o estudo bíblico não tem nenhum cunho político, nada disso nunca teve, não, se Deus permitir, nunca terá, né? Mas o pão para Roma era o Bolsa Família de hoje, né? Era a forma de você manter a pessoa adorando aquele império, ou concordando com aquele império, né? Então, assim, Roma é que dava pão, que jogava pão, né? Para as nações conquistadas, né? E daqui a pouco você vem agora um homem dando pão, provendo. O que você acha que significou para aquelas pessoas? Pô, não preciso mais depender de Roma. Já parou para pensar nisso? Nesse contexto claro? Não preciso mais depender de Roma. Para que eu preciso de Roma? Se eu tenho alguém agora que me provê, alguém agora que me sustenta, né? É claro que essa linha é muito tênue. A gente vai ver já lá na parte 4 desse mesmo capítulo 6, o que vai acontecer, como Jesus vai fazer essa separação, essa peneira lá na rede dele, né? Então, tudo isso está acontecendo, para a gente ter um contexto. E os discípulos saem, né, após esse grande acontecimento. Imagina, vocês não querem que aconteceu tudo de bom que a gente queria, um culto que deu tudo certo, tipo assim, entre aspas, na nossa cabeça. Foi maravilhoso. Semana toda eu tô pensando, Deus curou, e daqui a pouco os discípulos vão atravessar o mar. Já tinham remado de 5 a 6 quilômetros. Imagina você, depois de alimentar 5.000 e poucas pessoas, recolher de 12 a 13 cestos de pão, entrar num barco de noite, sem descansar, e remar 5, 6 quilômetros. Como é que você acha que você está? Exausto, né? Então, os discípulos estavam assim, tinham um ritmo muito intenso. Isso é uma reflexão também que eu acho muito importante a gente fazer, porque é muito comum a gente perceber em grupos de oração, né? A gente sabe que tem grupos de intercessão muito sérios e tal no Senhor, mas às vezes a gente vê muitos pedidos de oração, de avivamento, sem ter a consciência do peso do que de fato é esse agir de Deus, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, Frank Batman, por exemplo, quase morreu. Foi um dos que Deus usou, por exemplo, no avivamento da Rua Azusa, né? Não comia, não dormia, não dava. Vinha gente do mundo todo. Vinha gente do mundo todo. Então, você imagina hoje um sistema de saúde, um caos, como a gente sabe que está. Imagina, estou dando um exemplo prático, tá, irmãos? Imagina Deus derramar uma graça aqui, né, para os irmãos, né, estarem intercedendo, orando, e todos os doentes serem curados. Eu vou te falar, se abrir essa porta de domingo a domingo vai ser pouco. Vai ser pouco. É que a gente não imagina isso, porque a gente vive um período ainda de seca espiritual, entendeu? Então a gente vê Deus respondendo a oração, a gente vê Deus curando, mas a gente não vê isso em massa. E às vezes, quando existe uma situação ou outra, às vezes um pouco deslocada do corpo de Cristo, né? A gente não vê um contexto um pouco mais completo. Então isso significa o quê? Carregar muito cesto de pão, remar muito barco de madrugada, entendeu? São situações que vão movendo e vão transformando sociedades. País de Gales, por exemplo, as pessoas que relatavam e faziam um diário, você acordava 4h30 da manhã e em cada casa tinha uma lâmpada acesa. Da cidade inteira as pessoas não conseguiam dormir. Sabe por quê? Elas não conseguiam parar de orar. Já parou a pensar nisso? Você não ter sono. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E você imagina isso e a vida secular não parando. Então, assim, como esses processos de avivamento, eles geram assim, para o povo é uma coisa, mas para os discípulos é um trabalho intenso, um trabalho assim, que tem que estar preparado para isso. É só isso que eu queria colocar. Eu não queria exagerar nem para um lado nem para o outro, mas eu não queria dar aquela ideia do oba-oba, do culto bom, não. Até porque a maioria desses processos a gente sabe que acontecem fora de templo e tudo. Então, assim, é uma coisa que
o discípulo tem que estar preparado. Ele sabe, ó, não vai às vezes dormir, não vai não sei o quê, não vai poder estar muito tempo com família. Não, assim, são várias situações que vão desdobrando, né? Porque eles são muito intensos e são em períodos curtos, né? Então são 2, 3 anos, às vezes numa região, a própria Inglaterra, quando viveu um processo de... Pô, imagina, cara, fecha 95% dos bares no local. Sabe o que isso significa? É por isso que nego em Éfeso queria matar Paulo, cara. Você vive um avivamento aqui, 98% das boates, motel, fecha tudo. Já parou pra pensar nisso? Casa de show, tudo que é local ali, fecha tudo. Ah, fecha por quê, Rafael? Fecha porque simplesmente as pessoas perdem o interesse. Por que elas perdem o interesse? Porque existe no ar, na atmosfera, né, uma presença, um trabalhar de Deus que a gente não consegue entender, que não é daquele esforço humano só de um evangelismo individual. Entendeu? Como a gente vê relatos também de pessoas passando e entravam e falavam, o que está acontecendo aqui dentro? E já ajoelhavam, chorando, entregando a vida delas a Cristo. Então, assim, são situações que são diferentes de tudo que a gente imagina, né? Então, uma coisa que eu assim, aprendi nesses relatos desses irmãos, que acredito que eles escrevam para a gente mesmo, é que a melhor coisa para um avivamento, em vez de a gente só desejar, é a gente se preparar. A gente precisa estar preparado para esse momento. A gente precisa estar com consciência, com clareza. Para que isso não seja uma surpresa. Eu não vou comer, não vou dormir. E isso vai acontecer. Por quê, irmão? Porque Deus vai fazer isso. Não tenha dúvida. Deus vai fazer isso. Não vai fazer no nomear, na denominação árbitra, não vai fazer. Porque Ele não vai dar esse crédito a ninguém, obviamente, como a história mostra. Ele é Deus, essa glória dele Ele não vai dividir. Mas Ele vai fazer da forma dele, na sabedoria dele, mas todos os ceifeiros, colaboradores e obreiros, né, que estiverem participando, tem que ter essa consciência. Né, tem que estar assim, preparado. É como, imagina, como viesse uma onda, né? E o Matheus gosta dessas comparações, viesse uma onda, né? E o que o surfista faz, na verdade? Ele está aproveitando a energia da onda. Ele não está produzindo aquela energia. Aquela energia está empurrando ele. Né? Então, cada avivamento trouxe um impacto sobre determinadas regiões e sociedades que... as orações na Colômbia, lá foi muito voltada à oração, né? Eram estádios inteiros orando. O nível de criminalidade, de homicídio, do tráfico de drogas caiu bruscamente. Os caras não entendiam. Por que não entendiam? Porque os espíritos de violência algum estavam tudo amarrado, parceiro. O nego não conseguia fazer nada. Fazer uma obra, não tinha como, a atmosfera tinha sido tomada. O reino de Deus estava manifesto naquela região. Olha que coisa tremenda. Né? E assim, aquilo eram noites, noite adentro, e orando, e irmãos saindo, irmãos chegando, e não... Pô, aquilo era homem que fazia? Não era o homem, não era o líder, não, era o Espírito de Deus que estava produzindo aquela grande transformação. Isso veio como? Isso veio através da morte de um pastor na Colômbia assassinado, que trouxe que foi como Estevão, né, aquela morte que foi um estopim para um trabalhar de Deus. Então, como a gente falou, isso também acontece muito próximo a processos de caos, né? Pessoas estão desesperadas mesmo, né? Aquela história que tu tá assim, só Deus sabe como é que tu chega na outra ponta. Sabe aquele pontinho último da gasolina que você consegue ver, mas quando chega no último você já não sabe mais se você chega no posto ou não chega? Que tipo assim, você não consegue calcular, fica assim, caraca, se esse carro é 5 litros ou 4 litros, eu não sei, você não sabe. É assim que é a vida cristã das pessoas num período pré-avivamento. Vai chegando um desespero, uma convicção de que não vai dar, de que não vai, sabe, tudo isso. E tudo isso movimenta esse processo e faz parte. A pessoa tem que ter essa consciência mesmo. E o clamor aumenta, a intercessão aumenta. Como ficou aquele período pré-agir de Deus e pré-libertação no Egito? Ficou pior, pô. Lembra? Ele já estava acostumado com uma realidade. Quando veio a palavra de Deus sobre uma mudança, o que aconteceu? Além de catar pau, catava palha. Catava feno. Trabalhava mais ainda e tinha que fazer a mesma coisa. Ou seja, a opressão sobre a vida deles aumentou. Ah, tem certeza que tu quer isso mesmo?
Tem certeza que tu quer invocar o nome do Senhor? Tem certeza que está falando de reino, disso tudo, de papapá? A pressão ficou 10 vezes pior, cara. A ponto deles ficarem tão amargurados que eles queriam matar Moisés. A gente lê lá no livro de Êxodo, né? E aí, né, depois o Senhor segue uma sequência, mas você vê que vem um trabalhar até culminar numa grande obra de Deus na sociedade egípcia daquele momento. E a retirada de todo um povo de dentro de uma realidade. Né? Isso também vai acontecer no final, está registrado em Apocalipse. Sai dela, povo meu, né? Sai da Babilônia, para que tu não te corrompas com os seus pecados. Né? Então, assim, é como no final o povo de Deus ainda tivesse dentro, mas não estamos falando fisicamente agora, estamos falando muitas vezes oprimido, porque estão de matéria, de trabalho, de sociedade, de pensamento, de como vive, de como subsiste, de como faz, de como se torna, de como é reconhecido. Então toda essa máquina, toda essa forma de se ver e tudo, está tudo ali. E aí tem um último grito da saída do povo de Deus de dentro dessa realidade, né? Então, assim, a gente precisa estar muito com isso, assim, pedir ao Senhor que clareie isso dentro do nosso coração, irmãos, para que a gente tenha, né, o Senhor nos dê essa compreensão, nos ajude a ser esses irmãos pela graça de Deus, igual saíram da Babilônia física do primeiro para a reconstrução do templo junto com Esdras e Neemias. Isso não vai ser diferente. Existe uma Babilônia espiritual, uma confusão, né? O povo de Deus já está acostumado na zona de conforto da Babilônia, porque ele fez casa, morou, criou, fez negócio. Então, na hora de sair, quantas pessoas saíram da Babilônia quando Ciro deu o decreto? 2%. 46 mil pessoas, você lê lá no livro de Esdras. O que é 2%? Por que não saiu o povo todo para voltar para Jerusalém? Para voltar para a terra prometida, para a terra da aliança? Pô, porque estava bom lá, pô. Já montei um negócio aqui, já tem aqui, meus filhos já estão aqui. Está vivendo 70 anos já aqui, pô, vou estar lá para quê? Para um lugar que não tem nada. Né? Isso na verdade é um reflexo profético do que ainda vai acontecer, né? Ou seja, essa mesma situação, ou seja, existe uma restauração, né, que precisa ser realizada. Quem vai realizar isso é Deus, não é o homem. Né? Essa noiva adornada e santificada, preparada para ir. Existe um processo aqui que vai acontecer, e esse processo vai culminar de um processo de restauração, e Deus vai usar o quê? Pessoas, irmãos, colaboradores, que vão sair de onde? De dentro desse cativeiro espiritual que todos nós, como cristandade, vivemos hoje, no dia de hoje. Né? Então, assim, isso a gente está pegando um contexto daquela época, está projetando um contexto profético também, mas para entender, para não dar uma malhada no povo sem entender, para ter esse processo todo aqui bem na cabeça. Eles estão saindo, entraram no barco, veio um vento forte, as águas estavam muito agitadas, né? Depois de 6 quilômetros, fala o que depois de 6 quilômetros? Depois de muito cansaço. Então, eles trabalharam o dia todo, eles entraram no barco. Meu irmão, sabe o que é remar 6 quilômetros com vento? O pessoal aí, atleta, aí já tem uma ideia aí, né? É do teu braço de fazer o quê? É do teu braço estourar, meu irmão. É de dar cãibra. É de uma hora você não aguentar remar e falar o quê? Vou deixar para ver onde o vento vai levar. Então, ao mesmo tempo que existe um trabalho onde Deus age muito intensamente, e aí estamos falando pegar 5 pães e depois sobrar 13 cestos de pão, né? Estamos falando de coisas que não eram coisas comuns naquela época. É isso que a gente precisa entender. É você botar 5.000 e alimentar espiritualmente com a palavra, né? Não, obrigado. E alimentar fisicamente também. Depois disso vem o quê? Vem a revelação do limite humano, esforço humano. A gente tem que estar preparado para isso como discípulo também. Porque da mesma forma que Deus vai poder nos usar pela sua graça, cada um de nós, num futuro, não sei quando, poderosamente, como discípulo nós temos que ter a consciência que depois Deus vai nos enviar uma noite longa. Ele vai nos empurrar para o barco e deixar a gente remar 6 quilômetros de noite contra o vento. Por que isso?
Porque vai ser necessário para a gente não se perder. Porque a gente vai ter que esgotar todas as nossas forças remando a noite da nossa vida, tentando atravessar. Para chegar aqui, conclusão simples, mas conflitante para a gente. Que mesmo vivendo o poder de Deus e as maravilhas de Deus e as grandezas de Deus, nada podemos fazer sem Ele. Olha o que o texto diz. Diz assim: viram Jesus se aproximando do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas ele disse: sou eu. Olha que coisa interessante. Então receberam no barco e logo chegaram à praia. Olha aqui. Irmãos, isso foi proposital do Senhor. O Senhor não falou assim: cadê os discípulos? Já foram. Caramba, eu me perdi aqui. Às vezes a gente inconscientemente pensa isso, né? Calma aí, deixa eu dar uma corrida aqui sobre as águas para chegar aqui a alcançar eles. Não foi isso. Porque a gente não pensa assim do texto, mas na nossa vida a gente pensa. Fala: pô, Senhor, eu tô aqui sozinho, olha aqui, ó. Essa semana foi uma pedra, meu irmão. Eu tô remando a semana. E é só bordoada. E aí, como discípulo, a gente tem que ter essa compreensão para glorificar a Deus e remar. Senhor, quando a gente estiver remando, vir a consciência no Espírito e falar: Senhor, vai consumindo todas as minhas forças mesmo. É o que o Paulo estava falando, né? Eu amo as tribulações, os naufrágios e as tragédias dessa vida. Por quê, meu irmão? Porque vai chegar uma hora que a força do meu braço e puxar esse remo vai acabar, que vai entrar nesse barco amado da minha alma. Ele já sabia, ele já tinha essa compreensão. Então o que ele fazia? Vamos remar logo para acabar logo a força. Vai vir, eu vou abraçar esse pedaço de madeira aqui, meu irmão, vou chegar em Malta. Mas alguma coisa está esperando em Malta. Tanto a serpente vai estar esperando para picar a mão, como também o reino de Deus vai avançar naquela ilha. E muitos vão ser salvos, curados e libertos. Nunca vai ser um viés como o do Padre de Sofia. Nunca vai chegar lá e não vai ter o frio, o naufrágio e a serpente picando. Deus sempre vai trabalhar dessa forma. E vai trabalhar porque Ele sabe como Ele precisa trabalhar na nossa vida. Então não adianta o discípulo que não alcançou essa compreensão ficar remando e falar assim: não, Deus, me dá força para eu chegar do outro lado. Não está entendendo o processo. Não vai ter força. Deus vai exaurir. Por quê? Porque passou um processo glorioso. Porque participou de algo que é grande, que pode derrubar a gente. Pode derrubar a gente. Por quê? Porque nesse olhar tudo parece simples depois para o discípulo. Ih, que isso aí é rápido. Pai, comida, pá, tá ali Jesus e tal, isso aí, deu restauro, Deus levanta. Não. Essa realidade não vai poder escapar da gente. Então ele vai falar assim: pega o barco. Rafa, João, Jorge, irmã Rodrigo, Dai, Deus, pega o barco e rema para dentro. Rema 5, 6 quilômetros que eu ainda vou mandar o vento. Para que você vá remando até que realmente você possa ter essa perfeita condição, essa clara condição de João 15, que um discípulo não pode fazer absolutamente nada sem o Senhor. E aí, nesse momento, ele simplesmente chega. E nesse momento, é interessante porque eles não conseguem. São algumas horas antes que eles viram Jesus. Será que já deu para esquecer assim? Algumas pessoas ficam falando: não, porque ele veio diferente e tal, não sei o quê. Óbvio, ele estava andando sobre as águas, já era uma situação assim que realmente traria um grande impacto, né? Mas a verdade é que a gente está mais apto a ver Jesus sentado no monte, distribuindo pão e peixe para todo mundo, do que andando sobre as noites escuras da nossa vida. É mais fácil discernir Jesus aqui num culto de poder, de movimento, de trabalhar, de curar, do que nas longas madrugadas noturnas da nossa vida, onde as respostas não chegam, onde eu faço força com o braço para remar e o barco não sai do lugar. E parece que absolutamente nada está andando e eu estou parado, fazendo todo o esforço do mundo para alcançar aquele objetivo. E aquele objetivo, cada vez eu reparo que está mais longe do que estava antes. Como é que pode isso? Claro, porque como é que amanhã você vai discernir se foi Deus que fez aquilo na tua vida ou foi você que alcançou aquilo?
Então Deus já me conhece, Ele já te conhece, irmão. Então qual é a clareza? A clareza não é a vitória, a clareza não é esse aspecto que as pessoas colocam. A clareza é a real graça de discernir Cristo na noite escura da sua e da minha vida. E é quando Ele falar assim, sou eu, você entender e falar assim, então receberam de bom grado. E então chegaram aonde? Do outro lado. Mas chegaram com Ele. Para o povo, não tem compreensão. O povo fala assim, mas como? Tinha 2 barcos, um saiu com os discípulos, Jesus não estava nele. Ué, Jesus era para estar aqui. Entende? Como é que o povo vai raciocinar, João? Jesus era para estar aqui. Os discípulos saíram antes. Jesus não foi. O outro barco está ali, não foi. A gente não viu isso no texto? Que o povo falou isso? Falou assim, caramba. Então os barcos de Tiberíades aproximaram do lugar onde o povo tinha comido pão. Puxa vida. No dia seguinte, a multidão tinha ficado do outro lado do mar. Percebeu que apenas um barco estivera ali. Que Jesus... E aí? Para a multidão é como? Para a multidão assim, Jesus tem que estar aqui, cara. Jesus tem que estar aqui domingo de manhã. Jesus tem que estar aqui segunda-feira. Como é que ele... Onde ele está? Esse é o privilégio do discípulo. O privilégio do discípulo é esse. Que ele desfruta do Senhor não só sentado no monte, distribuindo pão e peixe, mas ele desfruta da presença do Senhor nas noites escuras da sua vida. Quando o pecado ainda o vence, quando ele ainda não consegue vencer situações de prisão interior da sua própria vida, quando frustrações tentam aprisionar a mente dele, à medida que ele rema e que ele não alcança, à medida que ele se vê cercado de inimigos, o discípulo tem essa graça de desfrutar da presença do Senhor. Porque quando Jesus entrou naquele barco, o que aconteceu, irmão? Você acha que eles lembravam da dor do barco? Da dor do braço? Tipo assim, caraca, tá uma pedra ainda, Jesus. Não. Quando Jesus entrou, parceiro, acabou. Sabe o que acontece? Fluiu. Lembra quando Deus se revelou a Jó? Jó naquele momento estava curado? Não. Ele diz que Deus reverteu a sorte depois que ele começou a orar, né? Ele não estava ainda doente? Ele não estava ainda... Mas por que ele não sentia mais a doença? Por que ele não falava mais daquilo? Porque tinha uma realidade espiritual tão poderosa se apresentando diante da vida dele. Tinha uma coisa tão diferente de tudo que aquele cara já viveu na vida dele. Ver Deus dentro do quarto dele, na noite escura da vida dele, em todas as respostas que ele não teve, que ele não conseguia mais nem olhar para a condição própria dele. Essa é a graça. A graça não é o receber dobrado. A graça é a presença de Deus anular o efeito que aquelas coisas traziam sobre a nossa vida. E aí ele está conversando com Deus, Senhor, agora eu me arrependo no pó e na cinza. Ele não está nem mais falando, Deus, tudo bem, mas aproveita agora para me curar. Tu vê ele falando isso? Tu não vê. Deus, eu sei, me desculpa, me perdoa, Deus, mas dá para só restaurar aquelas coisas que... Tu vê ele fazendo isso? Por quê, irmãos? Porque diante dele está a presença daquele que preenche todas as coisas. Essa realidade que esses homens passaram, isso é tão profundo. Irmãos, isso é tão profundo, que você vê que a única coisa que o cara consegue fazer é bater no peito. Consegue olhar nem mais para a condição, nem do que ele pedia, nem do que ele desejava. Obviamente, depois Deus vai operando essas coisas, mas o que mais gravou o coração dele foi que antes eu te conhecia de ouvir falar e agora os meus olhos te veem. Isso é o que ficou para ele. Né? Para os outros que são povo, ficou o quê? Ele ganhou o dobro do que ele tinha. Então é sempre assim, o povo vai correr atrás dessa experiência espiritual para ter o dobro do que tem. O discípulo vai correr atrás dessa experiência espiritual para agora poder testemunhar que os nossos olhos veem o Senhor, como Isaías falou. Né? Aqui tem a diferença de público, né, de quem está buscando o Senhor e de quem está buscando aquilo que o Senhor pode fazer. No último versículo diz assim, o povo, né, eles entraram nos barcos e na verdade, foram para Cafarnaum em busca de Jesus. O povo estava em busca de Jesus?
Bom, Não estava. O povo estava em busca de pão, né? Isso, num certo período, é super normal. E você vê que Jesus não emite nenhuma crítica em relação a isso, porque é um conhecimento muito inicial. Esse processo é um processo que faz parte. A gente vai ver na terceira parte como as palavras do Senhor começam a filtrar esse público. Porque quem filtra são as próprias palavras que o Senhor emite. O Senhor não fala, não, esse não, o Senhor não fala nada. O Senhor só fala. E as próprias palavras dele filtram. Né? Então, gente que pegou barco, atravessou tudo agora e vou voltar e tal. Né? Então, quando o nosso coração assenta e entende que nós estamos verdadeiramente buscando o Senhor enquanto se pode achar, então Deus vai trabalhar essas duas situações. Vão ter experiências gloriosas, grandes, vão ter períodos longos, noites frias na nossa vida, noites difíceis de atravessar pra caramba na nossa vida, né? Vão ter palavras duras como essa, mas vão ter palavras de refrigério, Ele vai nos ensinar a viver em toda e qualquer situação, né? Então, assim, eu acredito que esse texto, né, ainda que pequeno, né, ele traz para a gente uma reflexão muito edificante e que nos prepara para esses momentos da nossa vida, né? E se a gente for pegar ainda a questão da batalha espiritual, Efésios 6 deixa muito claro, né, revestivos da força do seu poder, né? Toma o capacete, toma a couraça, toma o escudo, toma a espada, põe o cinturão, põe as sandálias do Evangelho da Paz, orando em toda súplica e em todo momento, para que depois do dia mau possam permanecer de pé. Né? Então o que ele está falando ali? Paulo está usando ali uma figura, uma metáfora, né, de um soldado romano para agora um soldado espiritual. É que vai ter dias difíceis, vai ter um soldado, às vezes ficava 1-2 meses em guerra direto, meu irmão. Pouco pão, pouca água, lutando direto mesmo. Né? Então ele traz essa compreensão que era muito viva para aquelas pessoas naquela época, para agora. Olha, vão ter momentos, João, que vai ser só pancada, cara. Mas nesse momento de pancada a gente vai conhecer a graça de Deus. Sabe, a gente vai poder experimentar o amor presente de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, o unguento, o remédio, o como Ele cura as feridas, o como Ele trata, e vai ter outros momentos de pasto verdejante, legal e águas tranquilas. Entendeu? Mas o nosso coração não vai ficar nem no pasto verdejante, nem num momento bom, e também nem vai ficar num momento de luta, de sadomasoquista, porque acha que para ser crente tem que viver na luta. Não. O nosso coração não vai estar nem em um momento e nem em outro momento. O nosso coração vai estar em Cristo, né? E Ele designando a experiência que couber para a gente viver, né? É interessante, só para a gente fechar aqui no versículo 24, quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, então eles foram buscar. Você vê que eles só perceberam o quê? Um dia depois. É a percepção. Isso é uma coisa interessante também. A percepção do povo aqui no texto bíblico e a percepção dos discípulos. Opa, caramba, quando dá, já foi. Já não está. Como é ruim assim, para a nossa vida, né? O Senhor, assim, eu creio que não é o desejo do coração do Senhor. A gente está fazendo assim para facilitar o nosso entendimento, né? Que o Rafael, o João, nós estejamos aqui como povo, no sentido do cristianismo superficial que essa figura representa, né? Não, eu acredito que o Senhor quer nos trazer para o barco, o Senhor quer nos levar para tempestades, o Senhor quer avançar, o Senhor quer nos encontrar em momentos onde ninguém nos encontraria. Quem encontraria aqueles caras no meio do barco a 6 km remando? Ninguém. Mas o Senhor encontrou.
né? Então é nesses momentos onde ninguém pode te encontrar, onde ninguém pode te achar no travesseiro, onde ninguém pode imaginar onde está o teu pensamento, o teu desespero, na verdade, a tua decepção, Jesus encontra a gente ali. Isso eu acho maravilhoso na vida de um discípulo. O que ele falou para Elias? Quando Elias estava na caverna, que veio o vento forte, veio o fogo, depois veio aquele vento suave. E Deus estava naquele vento suave. E foi: Elias, o que fazes aqui? Ele não está do lado de fora da caverna, falando assim: Elias, o que você faz aí? Elias tinha fugido e tinha se escondido aonde? Dentro de uma caverna. Deus estava onde? Dentro da caverna. O que você faz? Aqui. Porque eu estou aqui. Estou contigo. Cada vez que esse pensamento entra na tua cabeça e te projeta para aquela depressão, te projeta para aquela sensação de que tu nunca vai conseguir, de fracasso total, eu estou acompanhando esse pensamento se formando dentro da tua mente. Estou aqui contigo. Só que estou aqui para te ensinar que não é isso que eu tenho para você. Elias, come o pão, bebe a água, levanta, tua caminhada é longa. Olha como o Espírito opera na vida de um discípulo. Não significa que a gente não tenha momentos, todos nós temos, de exaustão, de próxima de desistência, de fadiga, de, às vezes, até decepção. Mas a graça de Deus está aí, que ela está ali com a gente naquele momento. Deus não muda, não mudou. Eu mudei, Deus não mudou. Eu posso entrar no lugar mais escuro como uma caverna. O que o salmista falou? Que se eu for pôr minha cama lá no fundo do abismo, Rodrigão, o que diz? Lá no... E aí, Rafa, ele vai estar lá? E se eu pegar e voar, e lá para não sei onde, na aurora lá, aí João, ele vai estar lá também. Sabe? O pensamento vai se formando dentro da nossa cabeça. Às vezes por uma visão humana, por uma forma da gente pensar humana. E Deus está ali, hein? Rafa, Daiane, Mateus, João, o que você está pensando assim? A continuação com Elias. Por que você está aqui? Uma circunstância te trouxe para cá. Uma circunstância, uma ameaça satânica, que não era a mulher só, né? A mulher representava uma potestade, Jezabel, né? Uma ameaça te colocou aqui dentro dessa caverna. Mas eu vim aqui hoje te tirar dela. Olha que coisa. Ou uma circunstância, uma palavra, pode nos levar a uma caverna espiritual. A um momento de sequidão. Momento de frieza. Mas, meu irmão, Deus vai encontrar a gente lá dentro dessa caverna, lá dentro dessa caverna, e vai nos tirar de lá. Como é que Ele nos tira? Primeiro, com pão e água. Qual o significado disso? Com a palavra e com a ação do Espírito. Você vê que ele chega e coloca isso diante de Elias. Aquele pãozinho, depois ele ia andar 40 dias sem comer e beber naquele deserto. Não era uma coisa assim, era, claro, tinha algo mais. Então, assim, é a mesma questão. O discípulo precisa ter essa compreensão, porque quando nós estivermos em cavernas, quando circunstâncias nos projetarem para uma caverna, quando expectativas frustradas da nossa vida, que nós imaginamos, mas Deus não estava nelas, e fugimos para a caverna, precisamos ter a certeza, como o salmista falou, que quem estará lá? O Senhor. Quem nos encontrará lá? O Senhor. E quem tem poder, quem tem realidade espiritual para nos tirar de lá? O Senhor Jesus Cristo. Né? Então, por isso que Paulo realmente falou que não há absolutamente nada
e ninguém, nem criatura deste século ou do porvir, nem fome, nem nudez, nem perseguição, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Irmão, nada. A pior coisa que alguém tenha feito não pode separar. Quando ela se arrepende, né? Lembra de... Puxa vida, falhou o nome do rei agora. Aquele rei mau. Puxa vida, agora esqueci. Não era Jeroboão, não. Quando aquele rei mau, que levou a nação toda a se prostituir, né? Que abandonou o Senhor, que trouxe trevas espirituais, quando ele vai acorrentado, sendo levado para o cativeiro, ele cai chorando. O que Deus fala lá? Profeta, olha lá, ó, como ele se humilha diante de mim. Pô, Deus vai lá, cara, liberta eles. Liberta o rei e traz de volta, entendeu? Não há um coração quebrantado que o nosso Pai Celestial despreze. O que nós devemos buscar diante dele? Senhor, nos dá esse novo coração. Nos dá um coração ensinável, quebrantado. Todos nós temos a capacidade do nosso coração endurecer. A gente não vê isso em alguns momentos da nossa vida. De repente, quando a gente percebe, o nosso coração se endurece. Isso não tem que nos quebrantar. Então, que bom quando... É através de circunstâncias. Às vezes, lá no final do remo, o cara está com na última remada, ele já bota o remo e começa a chorar. Fala assim, não dá mais, eu não vou conseguir, meu Deus, não dá nada. E aí, o cara levanta chorando e está Jesus vindo na direção do barco dele. O outro está do jeito que eu quero, parceiro. Fraquinho, fraquinho. Assim, porque quando nós estamos fracos, o que disse Paulo? Aí estamos fortes, porque temos nesse momento a clareza espiritual, o bom entendimento de que a nossa força vem dele. E você fala assim, pô, não dá para remar não, o braço está estourado, noite, vento batendo, é ele mesmo para entrar no meu barco. Né? Eu acredito que a gente vai precisar muito disso, irmão. Vai precisar muito de compreender e entender como o Senhor trabalha, sabe? Como o Senhor age, como o Senhor faz, entendeu? Porque uma situação vai ser a participação, né, dos discípulos, dos irmãos no culto, nas obras sociais, sabe? Outra coisa vai ser a compreensão que a gente vai precisar ter no momento que vem uma tempestade e está cheio de gente querendo se jogar no mar. Mas é um olhar da situação, né? E, tipo assim, o problema nunca foi eles estarem cansados ou não. É só a falta de Jesus naquela situação. Até porque quando Jesus chegou, o ânimo deles foi tanto que eles conseguiram chegar lá rápido. É como se o tempo tivesse passado mais acelerado. Eles remaram com mais ânimo e ninguém, não relatou ninguém ficando cansado. Antes tinha o vento, tinha todos os problemas. Depois sumiu isso e só botou que eles chegaram lá rápido. Então, tipo assim, a situação não tinha problema nenhum de verdade. Quando Deus... Foi mal. Quando Deus chega, ele só mostra a situação real. Poxa, vocês estão olhando para outro lugar. Vocês olhando para a força que estão fazendo. Eles são aí de marola mesmo aí. Remando para cá, não sou nem vocês que estão remando. Até porque depois de 2 km já não teria aguentado mais. Ainda mais 2, pô, maluco. Quando Jesus chega ali, ele já mostra que, pô, a situação aqui é outra. O que vocês estão falando? O que está faltando para vocês é olhar certo. Se vocês olharem para o lado, eu ânimo aí. Quando ele chegou, todo mundo recebeu, pô, vamos remar isso aí para a gente poder chegar rápido. E todo mundo mandou aqui. Não estava nem para remar ou não. Ele perdeu tempo ali conversando. E foram lá, de repente, fizeram conversar, riram, aprenderam mais tudo com Jesus. E foram lá remando, não se cansaram. Antes tinha vento, tinha tudo, mas o que mudou não foi o vento, não foi a água, não foi a distância. Mas foi só eles estarem olhando para Jesus, só eles estarem com Jesus. Entenderem que a presença dele ali era real. É verdade, é o resumo da antiga aliança, né? Só que o nosso coração tem precisa dessas circunstâncias para ir aprendendo, né? Que é muito... Pô, caraca, olha para a minha vida assim, como eu apanhei assim, que no meio da obra, você passa madrugadas sem ele, e quando você vê, sabe?
você está estressado porque as pessoas não vêm, Não, isso é verdade. você está nervoso porque, caramba, aquela pessoa se desviou de novo, você está assim. Aí quando você se vê nesse contexto, você fala assim, como eu tô? Tô remando de Mas noite. para Deus esse desespero tudo é loucura para Deus. Não é, mas pra gente é um ensinamento, né? Cara, tipo, dando que em Jó, ele não olhou para Jó, aí ele se mantendo fiel, por um testemunho que ele estava dando. Mas, pô, ele só olhou para, pô, Jó, tá de brincadeira, né? Tu vai ficar amaldiçoando o dia que tu nasceu. Tô aqui dando bom testemunho de você. Tipo, quando tu olha da visão de Deus, tudo muda. Porque Deus fica tipo, pô, que isso? Que maré é essa? Tu chegar falando que, não, porque amaldiçoou o dia que eu nasci, joga sombra naquele dia lá. Não, faz com que não tenha nascido, não, faz. Tu começa a amaldiçoar o dia dele. Quando o próprio Deus estava dando bom testemunho dele, Deus dá um testemunho de alguém, é uma coisa que não aparece muito na Bíblia, né? Nem aparece, nem sequer se ouvia falar naquela época, pelo menos. A não ser de Abraão ou de algum outro servo que fosse grande. Ele só conhecia falar, tendo esse bom testemunho. O ruim é o quê? Que ele não sabia disso, claro. Mas para Deus, isso era maluquice. Isso era bem difícil para ele, Jorge. Naquela época, sem igreja, sem Bíblia, sem culto, sem... Você está tratando o pensamento com base já. Da base. Não, mas tipo assim, se tu pensar, Deus te aprovou tudo para você. Estava numa situação, tua vida sempre foi boa. Tu entregava que Deus, que fez isso era Deus. Se era uma situação difícil, tu entendeu, ele entendia muito bem que na situação difícil ou na boa, Deus era por ele, tá ligado? Isso ele tinha claro. E já é uma coisa bem, né, bem difícil. Quando Deus olhava para ele e falava, pô, se tu entende uma coisa e outra, por que tu não entende que eu tô aqui também? Por que tu tá mandando amaldiçoar o dia que você nasceu, jogar sombra naquele dia? Porque antes eu te conhecia de ouvir falar. Era um pensamento totalmente louco. Problema nenhum existia para Deus ali, cara. Porque, teu filho morreu, mas teu filho tá comigo, pô. Tá do lado bom ainda. É na hora de pensar nisso. Não, Jorge, o que você está falando é claro. O que você está falando de que, assim, é o ideal que qualquer pessoa imagine. Né? Digamos assim, é o claro. Você está falando debaixo de luz. Não, eu estou concordando contigo. A situação seria outra coisa, eu entendo. Mas, tipo assim, pra Deus, isso é loucura. Então, buscar a nossa visão é a loucura, concorda? É muita loucura. Você tem que sempre pensar, tipo, como Deus vê. Essa situação de Jó vai mostrar pra gente como a gente tem que ver na visão de Deus, não na nossa, porque senão... Não, exatamente. Até o próprio Paulo, com tanta clareza espiritual, você vê que há 2 momentos em que ele passa que a coisa fica... Por quê? Porque a gente, como vaso de barro, limitado, né? E Deus permite isso até... Porque nessas situações a gente conhece a nossa fraqueza e a nossa limitação, então ele nos põe nisso mesmo, foi o que ele ensinou a Paulo, ele nos põe exatamente nessa situação, né, e para demonstrar isso. Então nesse momento é uma coisa que vai... Por isso que é bom quando você tem alguém, um discípulo, assim, um ancião, né, que era o papel dos anciãos, hoje se perdeu um pouco no corpo de Cristo, né, que era o irmão que passou isso e ele ficava acompanhando o cara passando na tempestade, né? Tipo assim, né? É como o Pedro, que já negou, que já decepcionou o Senhor, que já viu quem ele é, que já viu que não dá para meter bronca, não dá para ter um pensamento simplista, porque a hora a carne te engana, o coração te engana. Então, aí ele pega e acompanha alguém mais novo. E tá vendo o cara ali remando à noite, tá vendo o cara remando ali à noite. Então, assim... papel importante que tinha do ancião, na hora que esse cara estava quase desfalecendo, pegar o cara e falar assim, irmão, vai dar. A única coisa é você não pode se jogar na água. Você só não pode sair do barco. Só não pode sair da condição. Fica aí. Aguenta aí. Então, assim, aí vem aquele irmão um pouco mais e ajuda aqueles irmãos que estão ali no início da caminhada, né? Ele era a linha de frente, né? Que já tinha todo o entendimento. Já tinha linha de frente, já tinha passado, já tinha se decepcionado com ele mesmo. Escandalizava, né? Não se escandalizava, exatamente. Tem pessoas que não se escandalizem com o erro do Isso. outro, né? Assim, Mas o bom da vida às vezes é esse, cara. Não, o bom da vida é realmente esse. Tipo, a parte que você quebra a cara, mano. Porque tu aprende, tipo assim, você tem que ficar acho que é bom depois, cara, quando tu vê o filho passando. Na hora. Eu vou te falar, ó, eu não tenho noção, mas ontem eu vi uma cena, Jorge, que eu fiquei assim, eu realmente falava muito, mas depois eu até me arrependi disso, cara. Eu falei assim, eu falava assim, não sei se eu tenho noção e tal. Eu vi uma cena que eu falei assim, Senhor, me perdoa, porque hoje eu tenho absolutamente certeza que eu não tenho a mínima noção do que é enterrar um filho. Eu não tenho. Por mais que eu tente espiritualizar isso,
por mais que eu tenha que trazer isso para a compreensão espiritual, por mais que eu saiba que ele vai estar contigo, mas a ordem natural é que os filhos enterrem os pais. Não o contrário. Quando você passa por esse dia mal, cara, quando tu vê uma situação dessa, entendeu? É assim, é só a pessoa que passou aquela dor. Nessa situação vai lembrar de Davi. E tu vê que é uma realidade esse tipo de pensamento. Eu fico vendo assim. As pessoas que fogem de ter um pensamento como esse, porque a gente pensa assim, cara, imagina se eu vou perder um filho, né? Eu acho até um pensamento construtivo, que te bota um pouco mais na realidade. As pessoas que falam, que você consegue ver as pessoas falando assim, não consigo nem falar nisso, não consigo nem pensar nisso. As pessoas ficam totalmente fora da realidade, elas não acreditam, elas são pessoas totalmente ignorantes, totalmente coisas. Você vê que a maioria das vezes, Deus permite até mesmo na vida dessas pessoas que aconteça, para que aquilo dali, ela veja uma realidade. Muitas das vezes a gente está tentando, a todo momento, a gente está tentando fugir da realidade no qual é o ciclo da vida normal. E tudo, quando a gente está em Deus, a gente tem um entendimento claro da vida. Tudo. Até quando a gente tem uma ausência, quando a gente perde uma mãe, quando a gente perde um filho, isso, aquilo. Então, tu vê que, tipo assim, a todo momento, as pessoas, elas tentam fugir um pouco dessa realidade, que é uma realidade que o mundo mesmo apresenta. Você está muito depressivo pensando dessa forma, disso, aquilo, outro. Mas, caramba, como é que você cresce quando você passa por uma situação dessa? Salomão falou que há muito mais sabedoria num enterro fúnebre, numa morte, do que em grandes festas. Exatamente essa. É que, tipo assim, se reflete. E você refletir em cima da morte de uma pessoa. E caramba, quando você reflete em cima da morte de uma pessoa, caramba, você está vendo uma realidade, você dá até um certo valor à sua vida em cima daquela base ali. Então, tipo assim, a pessoa que não gosta de pensar, não vai pensar nesse negócio, você falou, é uma pessoa que é totalmente fora da realidade. E a realidade é essa, filho. Todos nós aqui estamos favoráveis a chegar em casa, o pai, a mamãe está morta, ou o filho está morto. Todos nós estamos favoráveis a isso. Ainda mais a gente que possa ser usado por Deus. Quantas vezes a Angélica, ela é usada por Deus, filha, tal, não nada, filho. É difícil, é bem difícil. Às vezes até um irmão maduro, né? Eu lembro de só para final, não quero me estender, mas assim, é que às vezes testemunho agora também, eu falei assim, caramba, isso falava muito comigo quando era jovem, no livro de Mártires que eu li, e os irmãos da igreja romena, teve um irmão mais maduro que pregou para um jovem, eu sei assim, tipo o João, né? E aí eles foram presos, né? Rapaz, esse menino foi tão açoitado. Ele foi tão açoitado. Mas não estou falando de você cachegar as costas do cara, não. De bater nos pés também, de o cara não conseguir andar. Mas arrebentaram tanto ele, você ter noção, que esse irmão mais maduro chegou para ele e pediu perdão. Disse, me perdoa por eu ter te colocado nessa condição. O irmão maduro. Porque ele estava vendo na hora. Ele estava vendo a violência, a surra. Ele estava vendo os gritos do menino. Né? E o menino, depois que ele largou ele lá no chão da cadeia, virou para ele e falou assim, que momento? Eu nunca vivi nada tão glorioso como eu estou vivendo agora. E aí o cara começou a chorar. Aí é loucura. Mas é uma condição totalmente diferente da que a gente vive atualmente. É isso que quando eu lia, eu entrava em conflito com isso por causa disso. Eu vi e falei, caraca, eu fui grosso com uma pessoa só porque a pessoa já falou aquele bagulho de manhã, eu já não entendi direito, já fui grosso. Já mudei um pouco. Eu tô falando só disso. Eu tô falando só desse básico. Tô dando mole, cara. Eu ficava questionando porque a Bíblia descreve algumas situações tão pesadas, sabe? A gente coloca como essa realidade que acho que eu não conseguiria passar por isso. Acho que eu não conseguiria. Cara, é nessa hora que a gente tem que pegar essa. Eu acredito que seja assim, né? Nessa hora que a gente tem que pegar essa ideia e pedir para Deus que Deus nos nosso coração assim. O que vier de acontecer, o que Deus
for fazer na nossa vida, que a gente não tenha o coração de ser, como é que fala? Ingrato, entendeu? De a gente poder participar da glória e de eu chegar para tu e falar assim, caraca, brother, como é que você está voltando? Tu dá uma resposta dessa que o maluco não vai entender, não, vai ficar quebrando um cabeção para poder entender. Que pode ser, né? Então é muito sinistro, pô.